Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. O tema da mensagem dessa manhã é Jesus diante da dor humana. Compaixão de Jesus diante da dor humana. Bem, queridos, eu passei aí 20 dias de férias / divulgação do ministério. Vocês sabem que eu exerço o ministério como pastor em tempo parcial aqui, né, durante a semana, e também exerço a função de diretor de um instituto missionário que fica ali em Benevides. E no período de férias, a gente sempre tira um tempo de descanso e também metade das férias um tempo de divulgação para cooptar novos alunos, né, a virem estudar no norte do Brasil. Então a gente fica muito na região sudeste e na região sul do Brasil. E eu aproveito nas janelas de tempo, né, porque eu gosto muito, e tenho pouco tempo durante o ano para fazer isso. Eu gosto muito de assistir canais de esportes mais radicais, né? X Games, né, que tem aquelas esportes de bike, de moto, de skates, né? Que nem no mês de julho nós tivemos o Tour da França, né, o ciclismo principal que acontece no ano, algo impressionante, ver aqueles atletas de alta performance, né, percorrendo ali a França e também acaba percorrendo alguns países vizinhos. Mas o que mais chama atenção quando se fala em alguma atividade humana, diz respeito a alpinistas que resolvem se preparar para poder subir no topo da montanha mais alta do planeta, que é o Everest. Então você sabe que para se preparar, você tem que ter um bom estado físico e emocional para se candidatar. E chegando ali na região do Nepal, você tem que ter um período de 2, 3 meses de aclimatização, um tempo de adaptação, melhor, né? Para você se contextualizar num ambiente assim bastante frio e hostil, especialmente em relação à altitude. Então o que acontece? Para esses atletas, quando eles chegam mais ou menos a 8.000 metros de altitude, é chamado de zona da morte. Ou seja, a partir dali, você não pode ficar muito tempo, muitos dias, porque com certeza a sua vida vai ser ceifada. Isso porque você está muito bem vestido, o alpinista, ele vai estar muito bem vestido, ele tem cilindros de oxigênio, mas ele tem um curto período de tempo, de janela ali, para chegar no sonho que é o topo do Everest. Mas o que mais impressiona é que ao longo dos anos, você tem atletas, alpinistas que não conseguiram, infelizmente, descer ou chegar no topo. Nessa zona da morte, 8.000 metros, né, eles acabaram padecendo, morrendo. Né? Por quê? Porque falta oxigênio, o ar é extremamente rarefeito, o clima é hostil, menos 30, menos 40 graus negativo, tá? Às vezes com um vento de 100 quilômetros, imagina, né? Aquela sensação térmica horrível, tudo congela. E quando nós estudamos, quando eu estava olhando alguns documentários, nós temos ali no topo do Everest, naquela região, 300 alpinistas que não conseguiram descer, foram ceifados. Ou seja, 300 cadáveres naquela região. E o mais incrível, né, que eles faleceram, e para poder recolher esses alpinistas, o custo é elevadíssimo. Se uma família resolve, de repente, nessa zona da morte, trazer aquele alpinista de volta, vai gastar em torno de $100.000. E mesmo assim, é bem provável que não consiga, porque envolve vários
chamados shepas, né, que são nativos da região, acostumados com aquele desafio das montanhas, muitas vezes não consegue. Então, olhando bem, né, aqueles corpos acabam virando marcos geográficos e até mesmo pontos de referência para os alpinistas que se arriscam na jornada. Porém, a presença desses corpos serve como um alerta constante sobre a fragilidade da vida humana diante da natureza extrema, né? Fiquei pensando, puxa vida, às vezes nem o ser humano, com todo o desenvolvimento, às vezes consegue recolher um ente querido que se encontra no topo do mundo ali na região do Everest. Então, meus irmãos, eu queria ler com vocês Lucas 7. Por favor, olha só. Nesse texto aqui, o Senhor Jesus, ele vai estar diante de uma tragédia humana que aconteceu ali na cidade de Naum. Deixa eu ler de Naim, vamos ler. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, nesse texto, Jesus está no auge de seu ministério na Galileia. Ele acabou de curar, no início do capítulo 7, o servo de um centurião romano. Ok? Ele mostrando que tem poder à distância, ele nem foi na casa. Ele curou, ele deu uma voz de comando, e aquele servo daquele centurião romano foi curado. Jesus demonstrando sua autoridade sobre a doença e sobre as barreiras sociais. Veja Jesus quebrando o protocolo, né? Diante daquele oficial romano, aquele oficial demonstra uma fé tão grande no Senhor, de quebrantamento e humildade. Falou assim: olha, Jesus, eu não sou, veja, pessoas falarem com Jesus, assim: não vem na minha casa que eu não sou nem digno de receber o Senhor. Por favor, apenas uma voz sua, Senhor Jesus, e o meu servo vai ser curado. E Jesus falou assim: olha, pouco vezes a gente encontra tamanha fé como desse oficial romano, desse gentil, e Jesus o cura. Agora, nesse texto, Jesus se move para uma pequena e insignificante cidade chamada Naim. Na verdade, Naim é uma pequena aldeia. E é nesse lugar comum, no meio de pessoas comuns, que ele realizará uma ação extraordinária, que revela o coração do próprio Deus diante da dor, da agonia humana. Não existe, irmãos, dor que Jesus não conheça, mesmo naquela época, na pequena e desconhecida aldeia empoeirada de Naim. Ele sai de Cafarnaum, mais ou menos 40 quilômetros, pelo menos um dia para percorrer essa distância, para poder ter um encontro com uma viúva ali naquela região. Então o tema de hoje de manhã é justamente essa a compaixão de Jesus diante da dor humana. Veja, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui está no versículo 11 e 12, a procissão da dor. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao encontro, o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Olha, o texto aqui nos apresenta um cenário de terra familiar arrasada. Vamos para a cidade de Naim, e ali a gente encontra duas multidões nos portões da cidade.
A multidão da vida que seguia Jesus e a multidão da morte que acompanhava o luto daquela mulher. E a Escritura aqui nos dá 3 fatos devastadores acerca dessa mulher, essa viúva. Primeiro, como foi falado, ela era uma viúva. E naquela cultura, sem um marido, a viúva se tornava uma pessoa de extrema vulnerabilidade social e econômica. Sua proteção e provisão haviam desaparecido. A morte do esposo geraria rejeição, maus comentários, abandono, humilhação e muitas vezes esquecimento. A morte do esposo geraria tudo isso, porém ela tinha ainda um filho, onde provavelmente concentrou todos os seus sonhos. Vivia talvez por ele e para ele. Esse filho era toda a sua esperança para o futuro, sua segurança na velhice, o portador do nome da família e da continuidade, Tão importante da herança familiar, essa continuidade. Mas a Bíblia mostra justamente 3 características devastadoras acerca dessa mulher. Primeiro, ela era uma viúva. Segundo, nós vamos ver que o seu filho único havia falecido, partido. Como diz o texto, o fim do seu filho único. Saía o enterro do filho único de uma viúva. Veja, que coisa, meus irmãos? Ela sabia o que era percorrer aquela trilha de levar alguém. Ela tinha feito isso. Talvez alguns meses atrás, quem sabe alguns anos atrás, enterrando o seu marido. E agora ela perde, veja, o seu único filho. Desgraça às vezes costuma cair no mesmo lugar. Raio não cai na cabeça da mesma pessoa, às vezes cai. E aqui nós vamos ver no texto que ela perde o seu filho, e não era apenas uma dor emocional insuportável, era sua ruína completa. Imagine o desespero dessa mulher. E nós vamos ver que, veja, que havia uma grande multidão com ela. Isso mostra uma certa compaixão da comunidade ali em Naim, mas também o quão público era a sua tragédia e seu desespero. Ela era uma dor compartilhada, mas ninguém ali podia fazer nada para reverter a situação. Era uma mancha inevitável rumo à sepultura, não apenas do corpo, mas também da esperança e do futuro daquela viúva. Que coisa, que quadro, meus irmãos. Não tem como ler esses 2 versículos e não sentir uma certa empatia diante de uma tragédia que abateu a vida de uma viúva. E interessante, quando nós olhamos no Novo e no Antigo Testamento, percebemos que a Bíblia não mascara a dor humana. Pelo contrário, ela encara de frente. Pense em Noemi no livro de Ruth. Após perder o marido e 2 filhos, ela diz que não me chame de Noemi. Por quê? O nome Noemi significava o quê? Agradável. Esse era o significado do nome Noemi. E ela vai dizer assim: não me chame de Noemi. Claro, eu perdi meu esposo, eu enterrei meus 2 únicos filhos. E ela diz assim: me chame de Mara, que significa o quê? Amarga. Esse é o significado. E ela completa: pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Lá em Ruth 1:20, ela faz essa afirmação. Então a palavra de Deus valida a nossa dor. Deus não nos pede para fingir que não dói. Ele vai de encontro à procissão da nossa dor, seja ela a perca de um ente querido, de um emprego, da saúde ou até mesmo de um sonho. Ele vem e se aproxima de nossas maras, de nossos cortejos fúnebres. Como foi dito, a Bíblia não mascara a dor humana. Pelo contrário, ela encara de frente. Aliás, você tem aqui aquilo que você carrega todo para os cultos e usa na sua casa ou no trabalho, as Escrituras. Nos Salmos, o cristão que deseja ter ajuda da Bíblia encontra ferramentas para expressar lamentos, tristezas, também alegria, sucessos e fracassos, esperanças e pesares.
Os Salmos, existe talvez a porção da Bíblia mais lida pelo mundo cristão no mundo, é justamente o livro de Salmos, porque ele expressa o sentimento de alegria, de dor, de dúvida, de desespero, de perguntas, de sucesso, de fracassos, de pesares, de esperança. Inclusive, fazendo uma pesquisa essa semana, né, olhando para os 150 salmos, a maior porção, porque você tem gêneros dentro dos salmos, né? Ou seja, classificações diferentes. Você tem salmos de louvor, você tem hinos de confiança a Deus, você tem porções nos salmos de sabedoria, mas você também tem uma grande porção de salmos que lida com o quê? Com lamento, com lamentos diante do Senhor. Aliás, Jesus cantou salmos. Você vai ver várias vezes Jesus citando salmos nos evangelhos. Eles foram citados mais de 100 vezes pelos escritores do Novo Testamento. Veja, meus irmãos, o livro dos Salmos serve a dois grandes propósitos que podem ser expressos nessas afirmações. Dois grandes propósitos. O livro dos Salmos fala a nós, não fala? Fala a nós. Já teve aquele momento, de repente, alguém manda uma mensagem, coloca lá um versículo, um verso do Salmo, e de repente aquilo descortina o teu coração, tua alma, fala a sua mente, ministra encorajamento e graça, porque esse é o papel dos Salmos, um dos propósitos. O livro dos Salmos fala a nós, mas também fala por nós. Quantas vezes eu abri um salmo, eu falei, puxa, é justamente isso que eu queria falar com o Senhor, porque Ele fala a nós e Ele fala por nós. Não deixe de ter tempo semanal, leia os salmos, porque muitas vezes é Deus colocando a sua palavra no seu coração, e muitas vezes Deus usando o salmo para falar através de você, porque os salmos falam por nós, diante do Senhor. Então, meus irmãos, quer ver? Abra lá no Salmo 13. Olha só, lembra? A Bíblia não mascara a dor humana em hipótese alguma. Pelo contrário, ela encara de frente. Lá no Salmo número 13 diz assim, o salmista, Davi, ele vai dizer o seguinte no Salmo 13, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim um rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Veja, Ele corrige as perspectivas. Primeiro desabafando com o Senhor. Nós precisamos aprender a chorar para cima, a se lamentar na presença do Senhor, a expor os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças. Em quem? Na presença de um Deus Todo-Poderoso. É a primeira pessoa que temos que fazer dessa forma. Então, meus irmãos, a Bíblia não mascara a dor humana. Isso tudo acontece dessas imperfeições, pecado, doença, dor, morte, como fruto direto do pecado. O pecado se instalou no Jardim do Éden e a tragédia nós colhemos até o dia de hoje. Mas mesmo assim o Senhor não virou as costas diante dessa mazela humana. E nós encontramos isso nas Escrituras. Jesus diante da dor humana, a compaixão de Jesus diante da dor humana. E no versículo 11 e 12 a gente tem visto essa procissão da dor. Mas também nós vamos ver a compaixão divina interagindo ali. Olha lá no versículo 13, Lucas 7, até o versículo 15a, diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, Ele disse: não chores.
Chegando-se, tocou o esquife. E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Olha só, a virada da história acontece justamente no versículo 13. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela. Ela não passou despercebida diante de um olhar de um Deus que tem olhos e vê. E nós vamos perceber aqui no texto bíblico, olha só a palavra que nós lemos assim: vendo o Senhor se compadeceu dela. A palavra grega para compadeceu-se é uma das palavras mais fortes no Novo Testamento para compaixão. Ela vem da raiz que significa entranhas, vísceras, intestinos. Na época do Novo Testamento era a crença de que as emoções mais profundas vinham das entranhas, indicando uma emoção visceral, como um aperto no estômago. Já sentiu um aperto no estômago? Como resultado diante de algumas situações que fogem ao seu controle? Às vezes o adolescente está apaixonado, ele sente o quê? Borboleta no estômago, né? Ele fica ansioso e tal, né? E às vezes está com medo, alguém está com medo, sente o estômago apertar, e às vezes dá até outras, né? Revertério no estômago, né? Ali entendiam que era um centro, justamente, a crença de que as emoções mais profundas vinham das entranhas. E veja, meus irmãos, aqui não é sentir uma peninha da pessoa, ou uma certa empatia, mas uma emoção profunda, uma dor visceral, uma compaixão que move Jesus do fundo de sua alma. O verbo indica uma compaixão que resulta em ação imediata. E essa palavrinha vai aparecer apenas 8 vezes no Novo Testamento. Ela tem essa intensidade, percebe? Ou seja, Jesus ele olha para aquela viúva, ele sente o quê? Uma compaixão. Ele sente justamente isso, uma dor visceral, diante da tragédia que se abateu aquela viúva. Essa mesma palavra vai ocorrer lá em Mateus 9:36. Que diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A mesma palavra, Jesus sentiu compaixão diante daquela multidão. Lá em Mateus 15:32, na multiplicação dos pães, da mesma forma. E chamando Jesus, seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Percebe? Ele se compadeceu, e a partir dali ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Por quê? Porque ele sentiu compaixão. E todas as vezes que essa palavra aparece, nas 8 vezes, ela leva Jesus a uma ação, a quebrar, protocolos e responder. Você vai ver isso em Mateus 14:14 também. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Jesus aqui faz uma ação social, ele se compadece. Lá em Marcos 1:41, Jesus profundamente compadecido, lá em Marcos 1:41, estendeu a mão, tocou e disse a quem? Ao leproso: quero, fica limpo. Diante de alguém que a sociedade praticamente não existia, CPF para pessoas leprosas. Mesmo assim, Jesus sente uma profunda compaixão. E essa mesma palavra vai ser usada em 2 parábolas contadas por Jesus. Certo samaritano, lá em Lucas 10:33, olha a história de Jesus. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se de quem? Daquela pessoa moribunda, naquela estrada, totalmente, jogada naquele lugar. Essa mesma palavra, aquele samaritano se compadeceu. E lá em Lucas 15:20, na história do filho pródigo, é usado também essa palavra. Ele levantando-se foi para seu pai. Lembra? O filho pródigo sai da pocilga, dos porcos. E ele vai em direção à sua casa.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido, é a mesma palavra. As emoções, o conhecimento afetou toda a emoção, coração, mente daquele pai. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha que coisa linda. A atitude desse pai diante do seu filho. E Jesus ele vai usar a mesma palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha que coisa linda. Nós temos um sumo sacerdote que se compraz diante das nossas fraquezas. Aí ele vai dizer assim: portanto, aproximemo-nos com confiança no trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse texto de Hebreus 4 nos assegura que a compaixão de Jesus é real e nos convida a nos aproximarmos dele, por causa do quê? Desse amor, dessa compaixão que ele tem por nós. Não é lindo? Então, voltando ao texto, o verbo compaixão indica justamente isso, algo que leva a uma ação imediata. E essa compaixão leva Jesus a 3 ações. Primeiro, ele fala: não chores. Olha só, não chores. Isso não é uma repreensão, mas uma promessa consoladora. É o prelúdio de uma ação iminente. É como dizer: a razão da sua dor está prestes a ser removida. Às vezes a gente se perde em nossas lágrimas e lamentos, que não vemos as ações de Deus. Veja, Jesus olha, é nítido que uma viúva que perdeu seu único filho, vai chorar o enterro dele, é nítido. Mas Jesus, veja, a lógica humana é choro, é desespero, é histeria. Mas a verdade divina é diferente. Não chores. Porque muitas vezes a gente se perde no nosso lamento, nas nossas lágrimas, nos nossos choros, que não percebemos que Deus já está atuando. A gente não consegue testemunhar e perceber as digitais do Senhor na nossa vida. Ele respondendo, usando pessoas, circunstâncias a nosso favor. E às vezes é necessário parar de chorar, secar as lágrimas e olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. E Jesus vai dizer isso: não chores, não chores. Que coisa linda. E é nítido, irmãos, que aqui que ela teve fé. Imagina, olha a misericórdia do Senhor. Não teve nem tempo de exercer. Talvez ela nem soubesse que estava falando com ela. E aqui no comentário do Dr. Russell Shedd, na sua Bíblia de estudo, ele diz o seguinte: Dr. Russell Shedd ressalta que o motivo para ressuscitar ao filho único da viúva não foi outro, senão o próprio amor compassivo de Cristo. É impossível saber quantas vezes recebemos um benefício imerecido devido apenas ao amor de Deus, ele vai colocar. Quantas e quantas vezes. E ele cita aqui Mateus 5,45. O que diz Mateus 5,45? Que Deus manda o que? Sol, chuva, para justos e para injustos. Impressionante. Essa graciosidade, essa graça comum do Senhor sendo derramada na vida desse mundo que muitas vezes, aliás, todas as vezes não merece, e Deus age com misericórdia e amor. Então, olha só, ele fala: não chores. Ele também toca, lá no versículo 14a, ele toca. Olha só, movido pela compaixão, Jesus age com autoridade divina. Ele toca na maca. Veja, um ato que pela lei judaica o tornaria cerimonialmente impuro. Não era um caixão de madeira. Na época do Novo Testamento era uma maca, a pessoa é colocada lá e envolta num lençol, era aquilo. E quem tocasse, lembra o que diz Números 19:11? Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ou seja, estava cerimonialmente impuro para qualquer atividade, inclusive no templo.
Mas Jesus, que é a fonte da pureza, em vez de ser contaminado pela morte, ele transmite o que? Saúde. Ele transmite o que? Vida. Vida. Não é lindo, meus irmãos? Que nem, eu passei nas minhas férias um período de gripe. Tentei encostar em alguém que estava saudável. Ele passou a saúde para mim? Não dá, não é? Não dá, se você está doente, você transmite doença. Agora, se você está saudável, você transmite vitalidade, saúde, vida. Não, mas Jesus é tão diferente, né? Ele é tão diferente. Quantas e quantas vezes quem tocou num leproso, que coisa linda. Quem tocasse num leproso tinha que ser afastado imediatamente. Ia para lockdown, quarentena, que vocês conhecem bem esses termos durante a pandemia, né? Mas com Jesus é diferente. E nós vamos ver então, ele fala, nós vamos ver que ele toca, e nós vamos ver que ele ordena no 14b. E então, ele fala, não pede, ele ordena. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Aqui está no modo verbal, no imperativo, esse verbo. Ou seja, expressa o que? Uma ordem. Não é um favor, não é um pedido. Levante-se. Jesus fala diretamente ao morto com a autoridade divina inerente. A palavra daquele que disse, haja luz. Agora ele olha e fala assim, haja vida. É esse mesmo Deus conosco, haja luz. E ali no texto ele olha e haja e diz, haja vida. E a vida obedece e a morte é desfeita na vida daquele jovem. Que cena maravilhosa. João 11, 25, vai dizer que Jesus afirma o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Aqui Jesus, em João 11, Jesus não diz que ele dá a ressurreição, mas que ele é a ressurreição. O poder que ele demonstrou em Naim não era emprestado, era a sua própria essência, faz parte da sua identidade maravilhosa. Irmãos, qual a implicação disso? Nós somos chamados a ter esse mesmo tipo de compaixão ativa. A parábola do bom samaritano que foi comentado aqui, contada pelo próprio Jesus em Lucas 10, é um exemplo primoroso. O sacerdote e o levita viram um homem ferido e passaram de largo. O samaritano, na história de Jesus, no entanto, viu e teve compaixão. A mesma palavra. E sua compaixão o levou a agir. Ele limpou as feridas, derramou óleo e vinho, colocou o homem em seu animal e pagou por seus cuidados. A aplicação para nós é clara, como diz 1 de João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, a nossa compaixão deve ter olhos, mãos e pés. Da mesma forma que Jesus agiu. Nós precisamos organizar talvez o nosso dia, a nossa agenda, para ter tempo de dar uma palavra de esperança, de fazer uma visita, de repente de investir na vida de um adolescente, de um jovem, ou de uma família que está vivendo uma tensão muito grande. Deus nos leva a ter compaixão pelo Espírito Santo diante de situações tão complicadas. Esse é o Jesus que nós servimos. O Jesus diante da dor humana, ele tem compaixão. Então a gente viu isso, Jesus diante da dor humana, a procissão da dor, depois a compaixão divina, e nós vamos ver que os 2 últimos versículos encerram de uma forma muito especial, né? Do caixão à celebração da vida. Que coisa linda, né? Começa lá, do caixão, e de repente vai para a celebração da vida, olha só. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, o clímax do milagre não é apenas o jovem se sentar e falar. O versículo 15 termina com uma beleza pastoral incomparável.
E Jesus o entregou a quem? Aquela viúva, que vivia numa aldeia empoeirada, chamada Naim. Jesus não realizou o milagre para promover um show, Ele o faz para restaurar aquela família, para devolver a esperança àquela viúva. A restauração foi completa e pessoal. A reação da multidão foi o quê? Dupla, temor e louvor. Todos ficaram cheios de temor. Não é medo de terror, mas um temor reverente, um espanto diante da majestade de Deus. E deles glorificaram quem? A Deus. O luto se transformou em louvor. O silêncio da morte foi quebrado pelos gritos da adoração. Veja, duas multidões se encontram. E na multidão que estava Jesus, transformou aquela outra multidão de uma forma tão diferente. E nós vamos ver, além do temor e louvor, nós vamos ver no versículo 16b, declaração teológica. Eles chegam a duas conclusões corretas. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eles reconheceram que aquilo não era um ato de um mero homem, era o próprio Deus intervindo na história humana, cumprindo suas promessas de redenção. A notícia se espalha por toda a região. Que coisa linda, que coisa linda. Bem, meus irmãos, a transformação do luto em alegria é um tema central da obra redentora de Deus por meio de Cristo Jesus. O Salmo 30:11 diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de luto em veste de alegria. Essa é a especialidade de Deus. Mas a aplicação final e máxima dessa história aponta para a ressurreição do próprio Cristo. Seus discípulos viveram a procissão fúnebre mais sombria da história na sexta-feira da paixão e no sábado. Sua presença, a presença de Jesus, seu mestre, seu amigo estava morto. O desespero deles era total, mas no domingo de manhã, Deus interrompeu o funeral da desesperança humana para sempre. A ressurreição de Jesus é a garantia de que um dia Deus enxugará toda lágrima e que a própria morte será destruída definitivamente, como diz Apocalipse 21, verso 4. Isso foi apenas uma sombra, né? Que tem o seu cumprimento total em Cristo e a partir de Cristo na nossa vida, um dia no futuro próximo. Enfim, encerrando, qual é a cidade Naim? Qual é a sua cidade Naim hoje? Qual área da sua vida parece uma procissão fúnebre? A mensagem do Evangelho é que o príncipe da vida quer encontrar você exatamente aí. Talvez num relacionamento marital já por último fio. Talvez desespero em ver os filhos se destoando cada vez mais da fé cristã. É exatamente aí que o príncipe da paz quer encontrar você. Permita que a compaixão de Jesus toque a sua dor. Ouça a sua palavra de autoridade e o seu encontro com Jesus. Ouça a sua palavra de autoridade e que o seu encontro com Jesus transforme a sua dor em adoração. O seu desespero em testemunho do seu poder e amor para com a sua vida e também para com os seus. Amém? Amém.